Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Nesta aula a gente vai aprender sobre as estruturas de decisão. Então a gente vai entender como que a gente pode estar dando mais lógica para o nosso sistema, tá? Então a gente vai criar um novo sub aqui chamado decisão, tá? Pode ser assim, e ele criou um sub, um end sub como sempre. Eu vou diminuir um pouquinho aqui e vamos lá. Então eu vou criar o seguinte, pessoal. A gente vai fazer aqui o seguinte, dim as double, tá? Eu vou até copiar aqui no de cima aqui, que a gente vai ter a mesma estrutura. Soma, tudo certinho, vou só organizar aqui. Beleza, então o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. A gente vai fazer o seguinte. A recebe 10, tá? B recebe 10, tá? Então, aqui a soma vai ser igual a 10 mais... Opa, A mais B, né, no caso. E aqui eu vou ter um resultado, tá? O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Vamos supor, vamos criar uma regrinha aqui em cima. Se a soma for maior que 20, então apresente uma mensagem: sua soma for, sua nota foi boa, por exemplo, tá? Se a soma for maior que 20, apresente uma mensagem: sua nota foi boa. Vamos colocar aqui, ó, se a soma for maior, igual, né? Maior e igual. Olha que legal. Então, a nota da pessoa foi boa, tá? Então, vamos fazer primeiro essa estrutura. Se a soma for maior e igual que 20, então apresente uma mensagem: sua nota foi boa. Então, vamos lá. Como que a gente cria essa estrutura de decisão? Simples. Se, if, soma for maior, símbolo de maior, símbolo de igual a gente coloca o número, no caso 20. Então, no caso 10, sempre que a gente abre um if, tem que ter um fim deste if. Então, no caso, end if. E dentro dessa estrutura de if, aqui é o início da estrutura e aqui é o fim da estrutura. Dentro dessa estrutura, a gente precisa dizer o que vai acontecer. Então, a gente vai em MSGBox, que a gente aprendeu, né? E a gente vai apresentar a mensagem lá: sua nota foi boa. Olha só. Então, vamos executar para ver? Então, aqui A é igual a 10, B é igual a 10, vai dar 20, né? Então, ele tem que apresentar. Vamos lá. Ah lá, sua nota foi boa. Legal? Então, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui outra coisa, tá? Se a nota dele, tá? Se a soma for menor que 20, então apresente uma mensagem. Sua nota foi mais ou menos. Então, vamos lá. Se a sua nota aqui, vamos copiar isso daqui, tá? Então, vamos colar aqui embaixo. Deixa eu só organizar. Se a soma for menor, então, no caso, agora não vai ter o igual. Se for menor que 20, então, apresente uma mensagem: sua nota foi mais ou menos. Então, vamos colocar aqui, ó, para ser 9 na soma. Então, 10 mais 9, 19, ele tem que apresentar aquela mensagem. Ele vai passar por aqui, ele vai ignorar porque deu 19, se a gente colocar o mouse aqui em cima, deu 19, é maior ou igual a 20? Não, então ele vai para o end if, não executa o que está dentro do bloco. Agora, soma é menor que 20? É, então ele vai dar essa mensagem aqui para a gente. Agora, vamos fazer outra estrutura. Vamos fazer uma seguinte estrutura. Se a soma for menos que 20, né? Vamos colocar aqui menos que 20, então apresente a mensagem mais ou menos. Então, se a soma for maior, ó, for maior que 10 e menor e menos que 15, então apresente uma mensagem: sua nota, apresente uma mensagem: você está
de recuperação. Olha que legal. Então vamos lá. Então a gente precisa da seguinte forma aqui, ó. Se a soma for maior que 10 e menor que 15, então apresente uma mensagem, você está de recuperação. Eu vou fazer mais um if e a gente vai perceber que vai dar um pequeno erro aqui. Então, olha só. Se a soma for maior que 10, tá? Ali no caso, maior que 10. No caso, vamos colocar aqui maior e igual, né? Maior ou igual a 10 e menos ou igual a 15. Então, aqui, ó, se a soma for maior ou igual a 10, e agora? Agora a gente pode usar o AND. E, no caso, então, né? Se a soma for maior ou igual a 10 e a soma for menor ou igual a 15, então ele executa isso daqui. Quando eu coloco o E, isso tem que ser verdade e isso tem que ser verdade para que este bloco ele funcione. Existe outro operador lógico que chama OR, que é de OU. O OR ele executa quando ou este for verdade. Se este já for verdade, ele nem verifica este daqui, ele já executa essa estrutura aqui dentro. A gente vai ver o OR mais à frente. Então vamos lá. Soma é maior que 10? É. Soma é menor que 15? É. Então, aí no caso ele vai apresentar isso daqui, tá? Então, aqui no caso eu estou fazendo tá entre 10 e tá entre 15. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 14. Então, vai dar a soma de A mais B, vai dar 14. E vai dar um pequeno erro aqui e a gente vai ver esse erro acontecer agora. Olha só. Quando eu apertar F8, eu vou pausar aqui e vou pedir para ele somar lá. Ele somou, a soma vai dar 14. A soma é maior que 20? Não, então vai pular. Mas a soma é menor que 20, então ele vai apresentar, olha só. Mas também, quando ele chegar aqui, é maior ou igual a 10? É. E ele também é menor ou igual a 15, então ele vai apresentar duas mensagens. Como que a gente faz para resolver isso? Aqui neste bloco de decisão, a gente precisa colocar mais um AND. Então, no caso aqui, eu vou colocar até antes para ficar mais organizado, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, vou colocar um AND aqui. Então, a soma aqui, ela tem que ser maior igual a 16. Porque aqui, para essa mensagem, porque aqui embaixo eu já digo ó, que a soma, quando ela é menor ou igual a 15, ela apresenta isso daqui. Então, se aqui for maior ou igual a 16, aí sim apresenta essa mensagem aqui. Então, vamos ver isso funcionando. Olha lá, ele vai ignorar, porque agora eu dei mais uma estrutura. E sim, eu posso ter mais um AND aqui, caso eu queira. Você pode ter quanto AND você quiser, ou quanto OR você quiser, ou até mesmo AND e OR misturado. Depende da sua estrutura, da sua lógica. Agora ele vai apresentar aqui. Tá bom? Então, agora, eu vou criar aqui um OR. Eu vou criar mais um aqui, né? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Se, tá? A soma for igual, tá? Só se for igual a 5 ou 6, então apresente uma mensagem, você vai ficar de recuperação, tá? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, aqui é o seguinte, se a soma for igual, então como que a gente faz aqui? Se for igual a 5, or soma igual a 6, então o que vai acontecer? Sempre tem que ter o end if, né? Aí ele vai apresentar a mensagem msgbox. Você vai ficar de recuperação. Tá? Se soma for igual a 5 ou se a soma for igual a 6. Então, ele só vai executar isso daqui se soma for igual a 5. Então, vamos fazer dar 5 aqui, tá? Vamos lá. Então, aqui a gente pode colocar 1 e a gente pode colocar o 4 aqui.
Então, vamos ver aqui. Vou executar com F8. Chegando aqui, soma é igual a 5. Se for verdade isso daqui, ele nem vai ver isso daqui. Por quê? Para que esse bloco aqui ele seja executado, eu não preciso que os dois sejam verdade. Eu preciso apenas que um deles seja verdade, porque eu usei um ou, um OR. Então, no caso aqui, ele vai entrar. Ah lá, ele entrou. Você vai ficar de recuperação. Agora, se eu fizer ficar 6, ó, 3, 3, 6, né? Então, vou mudar aqui. Ele vai ignorar todos. Ah lá, chegou. Soma é igual a 5? Não é. Ou soma é igual a 6? É. Então, deu verdade aqui. Então, ele entra aqui. Ah lá. Você vai ficar de recuperação. Então, aqui, pessoal, eu usei só alguns exemplos bem idiota mesmo, bobo, para mim tentar estimular essa lógica aqui, tá? Então, a gente aprendeu aqui que a gente pode usar maior ou igual, a gente pode usar menor, a gente pode usar menor ou igual, como a gente também pode usar igual. A gente pode usar AND, que para que esse bloco execute aqui tem que ser verdade. Então, a soma tem que ser maior ou igual a 16 e a soma tem que ser menor ou igual a 20 para que esse bloco funcione. E a gente aprendeu do OR, quando apenas um dos dois tem que dar certo para que aqui entre. E com isso daqui, a gente vai conseguir fazer algumas tarefas mais dinâmicas quando a gente for somar, por exemplo, ou fazer outro tipo de lógica, tá bom? Na próxima aula, a gente tenta entender um pouquinho melhor onde a gente pode usar esse tipo de estrutura.